Olá, meus caros, tudo bem? Bom, agora me dirijo especificamente ao grupo 2, edital 13, mandado de segurança, que estava na 14ª vara. Infelizmente, o juiz negou a decisão com uma decisão absolutamente fraca perto da petição inicial que a gente colocou. Equivocada também, diga-se de passagem, porque ele disse que o processo sequer tem cadastro de reserva, quando na verdade é óbvio que tem cadastro de reserva, que são vocês aprovados fora do número de vagas. Não enfrentou absolutamente quase nenhum dos nossos argumentos, e uma decisão praticamente padrão, vamos dizer assim, tá? Muitas coisas padronizadas e algumas coisas ele falou de um pouquinho do que nós trabalhamos. Mas a gente parava para pensar, um processo tem 1000 páginas, né? Uma petição inicial detalhada, com mais de 70 laudas, e uma petição e uma sentença de 5 páginas, você percebe claramente que é uma petição, que é uma sentença que não cumpriu com o seu papel, né? Que não analisou com carinho e com esmero um processo que merecia. E a prova disso, né, eu tô liberando para vocês aí especificamente desse grupo aí, né, e para que isso vocês possam ter acesso a esse documento, vocês têm que estar cadastrado no site, né, e já terem colocado a chave de acesso do seu grupo especificamente na sua ação, que está lá na área de conteúdo de vocês, a nossa petição inicial e a sentença do magistrado, para vocês verificarem o quão incorreta foi, quão fraca foi aquela decisão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chegar, a gente vai entrar com recurso de apelação e a gente vai mostrar que aquela decisão ela é uma decisão meio que padronizada em grande parte dela, errada na outra parte dela, e mostrar que temos obtido êxito em algumas outras ações, né? Doutor Alessandro, eu acho que foi uma furada entrar com mandado de segurança ao invés de ação ordinária. A gente tinha que ter entrado com ação, procedimento, rito comum. Não tem nada a ver isso, pessoal. Isso é muito importante ficar claro, porque veja bem, a ação pelo rito comum, a única diferença que tem é quando a gente quer provar alguma coisa a mais no processo. O juiz nem toca nesse assunto, entendeu? Que prova a gente poderia fazer a mais? Se a gente precisasse de testemunhas, seria um caso. Se a gente precisasse de um depoimento pessoal do presidente do INSS, se a gente precisasse de uma perícia, mas a gente não precisava de nada disso, porque todos esses documentos o INSS nos deu através das consultas do ESIC. Tanto é verdade que nas ações pelo rito comum que eu estou ajuizando, né? Até porque o edital 7 só cabe ação pelo rito comum, não cabe mandado de segurança, a gente percebe claramente, né, que ao longo da demanda, quando chega na fase de instrução probatória e pergunta se tem provas a produzir, eu não tenho provas a produzir, eu não falo nada, falo não tem provas a produzir, as provas já foram todas juntadas na inicial, então não tem provas a produzir. Todas as provas já foram devidamente juntadas, então não tem nada a ver. E uma prova disso é que a própria ação do Ricardo, né, que foi nomeado recentemente, é um mandado de segurança. Aí eu pergunto, e aí? Então veja, a Cíntia e o Danilo conseguiram, né, eliminar, a gente brigou e conseguiu eliminar, foi pelo rito ordinário, beleza. Só que ali a gente teve que botar o valor da causa alto. E se eles perdessem, por mais que eles estivessem, né, na assistência jurídica gratuita, além das custas processuais, teria os honorários de sucumbência, né, processual. Já no mandado de segurança, caso a parte perca, só tem custas processuais e não tem honorário de sucumbência. Então, por mais que vocês tenham perdido, as custas processuais, e por mais que vocês estejam, né, na assistência jurídica gratuita, eu nem lembro se no caso de vocês estão na assistência jurídica gratuita, mas mesmo que não estejam, as custas processuais elas são baixas. Já no caso do mandado, se fosse uma ação pelo rito comum, a gente seria condenado num valor muito alto, mesmo que tivéssemos sob assistência jurídica gratuita. Então, ou seja, por mais que a dívida não possa ser cobrada da pessoa, ela fica, entre aspas, devendo, mas não pode ser cobrada porque a pessoa não tem condições de pagar.
porque está na assistência jurídica gratuita. Então, é uma estratégia boa. Mandado de segurança é um tema que é muito bom. Estou terminando de escrever um livro sobre isso. Para mim, eu entrava com tudo com mandado de segurança. E é verdade que em algumas ações, algumas varas, como a 17ª, a 14ª, elas estão decidindo mais rápido, né? Porque elas têm decisões padronizadas para poder negar esse tipo de ação de concurso público, pessoal. Então não muda absolutamente nada, não tem nada a ver a questão do rito. A prova é o caso do Ricardo, que está com mandado de segurança e conseguimos eliminar para ele assumir. E existem outros mandados de segurança também que a gente vai conseguir. A questão toda é que tem alguns juízes que são meio complicados. Infelizmente, esse é da 14ª Vara, o titular, que é o que julgou o processo de vocês, ele tem uns entendimentos meio incoerentes, equivocados, né? Não obstante, o substituto dele seja o Eduardo Penteado, que foi aquele que deu a decisão liminar da Cíntia e do Danilo. Mas o processo de vocês não estavam com o substituto, infelizmente estava com o titular, que tem essas decisões equivocadas, ao meu ver. Tá legal? Vamos firmes e fortes. Infelizmente há vitórias, há derrotas, mas o que não pode haver é desânimo, e a gente vai brigar firme em relação a isso daí. Vamos discutir, vamos entrar com um recurso muito potente em relação a isso, e se Deus quiser vamos ter a oportunidade de reverter essa situação no tribunal, ok? Um abraço a todos, tudo de bom para vocês, a gente vai falando aí. E confira aí a nossa petição inicial e a petição, a sentença do magistrado. Tchau, tchau.